Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Desceu lá da glória, né? Aleluia. Se humilhou, se vaziou de si mesmo, né? Para que nós hoje estivesse aqui, ó, na casa da irmã Juliana, para adorar a esse Deus maravilhoso que se entregou por nós, sendo nós aí nas condições de pecadores, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, nós estamos aqui alegres por isso, né? Pois Ele não faz exceção de pessoas. Em nome de Jesus, nesta noite também a irmã Risélia está ali, junto com o irmão Milton ali fora. Ali. Está escondidinha ali, ela está com a oportunidade de louvar o Senhor aqui, irmã Risélia. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, me escondi ali, mas ninguém se esconde de Jesus não, né? Eu saio da Igreja da Paz do Senhor, sou grata ao Senhor também por estar aqui, porque a sua bondade está sempre conosco, né? Vou louvar aqui um corinho para a honra e a glória no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer, né, a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem não cresceu ouvindo esse hino? Você tem um valor. E esse valor não se acabou. Aleluia. E é interessante que esse hino, ele é bem antigo, esse hino. Eu era criança e já escutava, né, adolescente, escutava esse hino na igreja. Que você tem um valor. E quando a gente canta esse hino, muitas das vezes com o coração aberto para Deus, você sente que Deus está falando, você tem um valor aqui dentro de você, você é precioso, a sua alma é preciosa para Deus. Então, nesta noite você tem um grande valor diante de Deus. Até ao ponto de custar o sangue do Filho de Deus, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, que você não tinha capacidade de pagar. Mas Ele nos resgatou através do seu sangue, em nome de Jesus. Então você tem um valor, porque o sangue precioso de Cristo é precioso e foi derramado por mim e por você, em nome de Jesus. Nesta noite, Mancida está ali coçando a cabeça, a bichinha sempre às vezes está conosco, às vezes. Mas ela vai louvar aqui, cantar aqui os seus corinhos, aqui, sempre ela está conosco.
Vai, calma, vai. Deus é bom. Estados irmãos, com a paz do Senhor. A consolação da mesma, meu favor, para Jesus me ajudar e me guardar. Guardar nossa família, Jesus. Porque as coisas estão muito difíceis. Mas Jesus na frente, tudo dá certo. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é o amar, que é o amar. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite, meus amados irmãos, eu agradeço a cada um. Chegou o irmão Raul, tá ali, irmão Jesus, com essa guitarrinha. Irmão Jesus, irmão Zezinho, irmão Mário, sempre nos ajudando. Obrigado, meu filho, por tudo. Irmão Milton, pelo seu som, aqui sempre nos apoiando. Irmão Jesus, quando pode, sempre está conosco. Irmão Neto, está com a garganta formada. Até Josélia não pôde vir hoje, a garganta meio formada também. Mas aqui nós chegamos. Minha vontade sempre era querer dar a oportunidade a todos, de um por um, mas aí as horas nos é chegada também. Eu convidei nosso querido amado irmão Jean Milton, ele é o preletor desta noite. Convidei a ele, já tinha convidado ele está aqui de prontidão. Eu quero deixar aqui um versículo para nossas vidas, em Salmo 55, apenas o versículo 22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado, em nome do Senhor Jesus, nesta noite. Então lança o teu cuidado sobre Ele, em nome de Jesus, que Ele cuidará de vós, em nome de Jesus. Irmão Janilton está com a oportunidade, né? Vai aqui expressar o amor de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Pai do Senhor. Eu estava ali sentado. Antes do culto começar, eu disse ao irmão Alexandre que colocasse o pastor para ministrar a palavra do Senhor. Já faz acho que uns 9 dias que eu estou tossindo, e sempre que eu começo a falar, começo a tossir. Mas eu percebi que ele não acatou muito não o que eu pedi. Aí eu disse, se for da vontade de Deus, ele me deu a oportunidade. Se não for, o pastor pega. E eu tinha preparado um texto, mas ao pastor ler a leitura, me chamou muita atenção. E eu queria pregar no que o pastor leu.
em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e o versículo, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por estar aqui, na casa da nossa irmã Juliana. Deus abençoe a sua família, o seu marido, os seus filhos e a todos que estão presentes. Não existe nada melhor do que estar na casa do Senhor. E aonde o povo do Senhor está, é notória a presença de Deus. O versículo 31 diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Agradecido, irmão. Aleluia. E aquilo que ele aprendeu, ele passava para os outros. Paulo, ele perseguia a igreja e os cristãos, porque Paulo, ele tinha uma crença e ele acreditava em algo que lhe foi dito. Paulo acreditava que para ser salvo, precisava viver uma vida em meio a obras, em meio àquilo. Mas se eu não tiver o amor, de nada adianta. E Paulo, ele segue essa trajetória de pregar o evangelho, não mais por obras, mas Paulo agora prega a graça de Cristo Jesus. A graça que por intermédio de Cristo veio a salvação ao mundo. Romanos, no capítulo 6, a Bíblia nos ensina isso, que por causa do homem por nome Adão, o pecado, ele entrou no mundo. Mas por causa de um homem por nome de Jesus Cristo, veio salvação a todos. E quando eu digo todos, eu não digo apenas os judeus, mas eu digo todos aqueles que creem. Porque em Romanos, no capítulo 3, diz que todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas em João, no capítulo 1, diz que ele veio pelos judeus. E em João, no capítulo 4, ele confirma isso. Quando ele olha para aquela mulher samaritana e ele diz, a salvação é dos judeus, porque Jesus veio para os judeus. Só que a Bíblia nos ensina que os judeus os rejeitaram. E por causa disso, nós estamos aqui porque nós abraçamos a Cristo Jesus e cremos que Ele é o Salvador da humanidade. Apenas Jesus pode nos levar a Deus. A Bíblia nos ensina isso. Que é por intermédio do seu sacrifício. Aleluia. É por intermédio do seu amor, da sua bondade, das suas misericórdias. Aleluia. E Paulo, ele prega isso. E no capítulo 16, Paulo, ele tem uma visão. Quando você lê os versículos antes do que foi lido na leitura e o que eu acabei de ler novamente, você lê que Paulo, ele teve uma visão de ir para Macedônia para pregar. No versículo 9, a Bíblia diz, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ele era um obreiro disposto. Você vê que Paulo, quando ele, antes de se converter, ele já era disposto em ajudar. Ele já era disposto em viver a palavra. E não é diferente quando Paulo se converte. Isso é o grande problema de muitos. Tem pregado em algumas igrejas. Tem dito, vinde como estás. E a Bíblia nos ensina isso, que é para nós ir a Deus do jeito que nós estamos. Mas todo cristão que tem um encontro com Deus, ele não permanece da mesma forma. Quando nós encontramos a Cristo, quando nós encontramos a Jesus, que passamos pela mudança e pelo batismo no Senhor Jesus Cristo, a vida do cristão ela é diferente. A vida do cristão ela é transformada. Só que muitos têm mudado esses valores, muitos têm pregado diferente. Tem dito que não importa do jeito que você está, continue, tá bom demais, Cristo te ama. Ele ama a todos, mas a Bíblia diz que ele aborrece o pecado. E de fato a Bíblia também diz que o que distancia o homem de Deus é o pecado. É o que coloca a barreira entre Deus e o homem. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós vivemos em um presente século, onde as mudanças de valores têm sido corrompidas. Verdade. Aleluia. Onde as pessoas não têm mais
aquele desejo de cumprir, de viver o verdadeiro evangelho. E o evangelho que é pregado, o verdadeiro evangelho que não é barganhado, que não é comprado apenas com dinheiro, porque em alguns lugares é comprado com dinheiro. Se é pregado aquilo que o povo gosta de ouvir. Mas eu louvo a Deus que ainda existem pregadores e ainda existem pastores que pregam a palavra de Deus conforme ela é. Que não se intimida diante das afrontas de Satanás. E que não temem o inimigo. Que não negociaram a fé. O apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: permanece naquilo que tu aprendestes e ensina. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, irmão, nós passamos por uma mudança. Nós passamos por uma transformação onde nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos do Espírito Santo. Glória. E o encher do Espírito Santo aqui é deixar ser dominado por Ele. E quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, meus irmãos, Glória a Deus. nós temos uma certeza que nós não vivemos mais a nossa vontade, como o apóstolo Paulo cita em suas epístolas. Nós vivemos a vontade do Senhor. E nós temos uma certeza que a vontade do Senhor ela é boa. E além dela ser boa, ela é perfeita e ainda é agradável. É a vontade do Senhor para a igreja. Aleluia. Mas Cristo mesmo assim, Ele não nos ausenta de tribulações, nem de dificuldades, nem de provas, nem de tempestades. Aleluia. A trajetória toda de Jesus, é por isso que quando aqueles que ouviram Jesus pregar, diz: Jesus, deixe que nos vai e siga ao Senhor. E Jesus disse: os pássaros têm os seus ninhos, as raposas os seus covios, mas o Filho do Homem, ele não tem onde pousar a sua cabeça. Não era que ele não tinha aonde dormir, que ele tinha, que ele era Jesus. Aonde ele chegava era recebido. Só que Jesus, ele não parava. Jesus, ele não tinha essa dificuldade de pregar a palavra de Deus. Ele pregava em tempo e fora de tempo. E nós precisamos de obreiros e de atalaias assim, que estão dispostos a pregar a palavra de Deus. Que não coloca dificuldade para levar esse evangelho genuíno, esse evangelho que cura, que salva e que batiza. Glória a Deus. E Paulo, ele aprende isso. Paulo, ele também não colocava dificuldade. E quando ele chega ali, a primeira coisa que acontece, ele encontra a Lídia. O texto nos diz: era uma mulher crente. E Paulo prega, Paulo ensina e chama a atenção dela e ela é batizada. Aleluia. Só que algo acontece. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: quanto vale uma alma? Qual é o valor de uma alma para Deus? Quando você analisa as Sagradas Escrituras, você vê que Deus e o seu próprio Filho, em nenhum momento ele colocou nenhuma dificuldade para vir à terra. Jesus podia muito bem olhar para o seu pai e dizer: não, eu não posso ir. Eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar a minha autoridade para descer à terra, para salvar um povo que nem o menos merece. Mas Isaías, cheio de Deus e usado pelo Espírito Santo, quando ele escreve o capítulo 53, ele diz: certamente ele carregou as nossas enfermidades, as nossas feridas estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é por isso que você está aqui, é porque Cristo ele tomou sobre si. É certo, Jesus não pecou, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas ele se tornou pecador, e ele não carregou apenas o pecado de um. A Bíblia diz que ele carregou o pecado de todos nós em suas costas, nas suas colunas, assim carregando para a cruz, para que eu e você tivesse a oportunidade de estar aqui nessa noite, de louvá-lo, de engrandecê-lo. É por isso que nós se alegramos, irmão. É porque o amor de Jesus, o amor ágape, o amor único, o amor que é incomparável, o amor que vai além do amor de uma mãe. Pois a própria palavra do Senhor, Isaías diz: uma mãe que amamenta o seu filho o abandonar, todavia eu não vos abandonarei. E nós temos essa promessa quando ele olha para os discípulos no capítulo 28 de Mateus. Ele diz: não se preocupe, permaneça em Jerusalém e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É a certeza que nós temos, irmão, é que nós carregamos dentro de nós a presença do Senhor.
Pois uma vez que Jesus subiu ao céu, a Bíblia diz em João, no capítulo 16, que ele rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, para que nós não estivéssemos sozinhos. Aleluia. Você não passa pela dificuldade sozinho, você não passa pela luta sozinho. Existe um ser que roga de noite e de dia pela sua vida. Aleluia. Que cuida de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E Paulo, ele passa isso para o povo. Só que Paulo se encontra com uma pessoa, uma jovem, que ela adivinhava. O interessante aqui é que Paulo, diferente de muitos, Paulo, quando ele se converte, em nenhum momento você vê Paulo querendo a glória para si. Se Paulo quisesse a glória para si, na igreja de Coríntios nos ensina isso. Quando existiam uns que seguiam a Paulo, e o que é que Paulo diz? Por acaso eu não plantei e Apolo regou? E quem deu o crescimento? Quem foi? Paulo, em nenhum momento, ele queria glória para si. Olha que Paulo, ele tinha esse direito de se expor diante da sociedade, porque a Bíblia diz que Paulo, ele era de uma das melhores tribos, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, puro, um judeu ortodoxo, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele fazia disso esterco, porque ele não queria a glória para ele. Ele sabia que a glória era de Deus. Você está aqui, é pela glória do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Não é porque você é mais bonito que fulano, não. Não é porque você tem condição, não é porque você se veste bonito, não. É porque a graça de Deus te alcançou e te deu a oportunidade. É a graça, a graça. É a graça de Deus. Paulo passa e aquela mulher diz: esse daí é homem de Deus. Esses homens aí, Paulo e Silas, eles são homens de Deus. E por muitos dias, ela falava a mesma coisa. Aleluia. Só que Paulo, se perturbando com isso, o texto vai nos dizer que ele volta e repreende. Se ele fosse outro, ele ia deixar. Tem aquele crente que gosta de elogio, gosta quando é elogiado. Irmão, você prega, que quando você prega, até Satanás para ouvir. Irmão, quando você canta, até quem é surdo escuta. Aí acaba se enche. Ah, é verdade. Por acaso a Bíblia não nos ensina que quando nós ganhamos a glória aqui na terra, nós perdemos lá do céu? Se você ganhar o seu galardão aqui, irmão, você não tem galardão lá não. E Jesus ensina e diz: procurai ter tesouro no céu, porque lá nem a traça, nem o ferrugem, nem o ladrão pode roubar, nem o ferrugem pode enferrujar. Porque aqui tudo na terra é passageiro, tudo passa. A Bíblia diz que não há pedra que não venha a ser derrubada. Só existe uma coisa que não vai passar, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é a sua promessa de voltar e de buscar a igreja. Um povo santo, lavado e remido. Aleluia. Paulo não se preocupava com isso não, Paulo não queria glória para ele não. Paulo volta e repreende. Só que o povo se incomoda. Os que estavam lá, que tinham lucro, se incomodaram. E o que é que fizeram com Paulo? Colocaram Paulo na prisão. Só que o carcereiro recebeu uma ordem de os guardar bem. O carcereiro pega Paulo, pega Silas, prende nas mãos, prende nos pés, coloca lá. Só que mesmo assim, Paulo ainda continua louvando e orando ao Senhor. Aleluia. Isso é um aprendizado para nós. Porque em meio à dificuldade nós não podemos nos calar. Riachuelo já foi pregado aqui de ponta a ponta. Quem abrir a boca e dizer em Riachuelo, eu não ouvi a palavra, está mentindo. Só uma criança de 3 meses, que não tem entendimento, tudo bem. Mas todas as pessoas em Riachuelo já ouviram a palavra. E por que não se converteram? E por que não creram, como Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. Mas nem por isso a igreja vai se calar. A igreja vai permanecer pregando até a volta de Jesus. Dizendo que Ele salva, que Ele liberta.
Muitos já pararam, irmão. Muitos já regressaram. Muitos já desistiram. Muitos já se cansaram. E se cansaram porque esperam em si mesmo. A Bíblia nos ensina que o homem ele não pode confiar em si mesmo. Ele não pode fazer do seu braço a sua força. A sua confiança tem que estar em Deus. A Bíblia nos ensina que quem salva e quem liberta e quem transforma é o Espírito Santo. Aleluia. O próprio Isaías nos ensina que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, cada vez que você prega, uma semente é plantada. Essa semente, ela pode crescer, ela pode dar frutos bons, como também ela não pode. Mas você fez a sua parte. Aleluia. Você fez o que Cristo lhe mandou fazer em Marcos capítulo 16, quando ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E aqui não é dom. Há quem diga que pessoas que dizem: eu não sei pregar. Você talvez não saiba ensinar a palavra, como o pastor Rominho. Você não saiba. Mas pregar, eu tenho certeza que cada um que tem aqui sabe falar de Jesus. E sabe dizer o que Jesus fez na vida. Porque ninguém que estava aqui, ninguém que está aqui, já nasceu super crente. Não. Um dia todo mundo que está aqui levantou a mão. Porque filho de pastor não é crente. Filho de crente também não é crente. Ele tem que levantar a mão, ele tem que dizer: eu aceito. Então todo mundo está aqui, um dia aceitou e presenciou, vivenciou a experiência com Deus. E Paulo ele não se cala, Paulo continua pregando. E aqueles que estavam presos, a Bíblia diz que eles ouviam a palavra. Eles ouviam os louvores. Dentro da sua casa, onde você está, enquanto você ora, enquanto você louva, tem um vizinho do seu lado que está ouvindo. Você louvando, você pregando. Eu gosto muito quando um cara chega para mim, que eu já vi muitos, diz: irmão, eu quero ser missionário. Chega para mim, já chegou muitos. Eu quero ser missionário, eu amo ser missionário. Mas ele não pregou nem na rua dele. Nem o vizinho dele ainda aceitou. E ele quer ser missionário, quer sair pregando. Irmão, a Bíblia nos ensina, quando Jesus deu ordem aos discípulos, ele diz: fiquem em Jerusalém, preguem em Jerusalém, na vossa casa. Depois você vai para a Judéia. Aí depois da Judéia você vai para Samaria. Aí depois de Samaria, aí você vai até os confins da terra. Aleluia. Você vê que Paulo, quando ele se converte, e eu ouvi até um irmão um dia desse pregando, ele disse que Paulo, quando se converteu, Paulo não começou a pregar não, passou um tempo não. Paulo se converteu com poucos dias. A Bíblia diz que Paulo estava na sinagoga pregando. Poucos dias. Talvez você que está ouvindo através desse aparelho de som, fique até pensando assim: mas fulano está na igreja, aceitou agora? Bebia cana, usava droga e já está pregando. Irmão, quando você levanta a mão, a Bíblia diz que nós somos regenerados pelo Espírito, por Deus. Aleluia. Você aceitou hoje, amanhã você já está dizendo que Jesus salva. Porque você passou por isso. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, o irmão me disse: irmão, abaixa a argola, para o povo não ver suas tatuagens. É para ver. É para ver que eu fiz. Que eu pequei. É para ver mesmo, irmão. Você não pode sentir vergonha do que você fazia, não. Você tem que se orgulhar do que você é hoje. Do que Cristo fez na sua vida. Que Cristo lhe salvou. Que Cristo lhe transformou. Você tem que cantar aqui. Ninguém que está aqui fazia coisa boa, não. Tenho certeza que todo mundo está aqui a fazer alguma coisa de ruim. Aleluia. Mas hoje você está aqui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Porque Cristo te redimiu. E a Bíblia diz que aquele carcereiro, quando o terremoto vem, e muitos não focam nesse texto, é que o texto nos ensina que ele, trêmulo, ele pergunta: e o que é que eu faço para ser salvo? A salvação ela não está baseada em nada. Quando você lê a Bíblia, a salvação está baseada no crer em Jesus.
Você não precisa subir monte, você não precisa fazer voto. Quem dera, tem pessoas aí que dizem, eu vou fazer um voto com o Padre Inciso e eu vou andar 100 quilômetros. Porque eu fiz, com Jesus não precisa isso não, irmão. Com Jesus é diferente, respeito cada religião, eu respeito. Mas nós estamos pregando aqui a palavra de Deus e a palavra de Deus é contrária de algumas coisas. E nós não podemos ocultar isso. E o carcereiro diz, o que é que eu posso fazer? Aí Paulo, cheio de Deus, diz, crê e será salvo tu e a tua? Aí tem pessoas que acreditam que uma vez que você crê, a sua casa está salva. Não é assim. Aleluia. Mas é por intermédio de você que vai pregar lá dentro. Você vai ganhar os seus. Aleluia. Você acredita que Deus pode fazer isso? Eu acredito porque eu vivenciei. Glória a Deus. Eu ainda muito novo. Gostava de pregar a palavra de Deus e minha avó era católica. Católica mesmo, daquela que, se você falasse um crente perto dela, meu amigo, a briga era feia. E eu era crente, morava na casa dela. E uma certa vez eu lendo a Bíblia e tudo aí. Aí, irmão, eu sempre, até hoje eu faço isso. Antes de eu pregar aqui na igreja, eu prego no banheiro. E prego no quarto. E eu ficava pregando, eita, Jesus vai salvar. Aí minha avó, cala a boca, menino, deixa de besteira. Isso aí é só papel. Isso me incomodava muito, irmão. E Deus, às vezes, ele gera uma situação para salvar alguém, ou não é? Aí vem a pessoa, não é crente, mas quando vem um câncer, a pessoa se lembra logo de quem? Vamos chamar o pastor para orar aqui. Eu conheço muito aqui dentro de Riachuelo, irmão, que é católico, mas quando cai na enfermidade que não tem mais jeito, chama os crentes. É porque o padre não vai vir. Não vem não. Aí quem chama? O pastor. Quando cai o endemoniado, quem é que chama? Vamos chamar o pastor Samuel para orar. Só lembra no momento de dificuldade. Aí papai, sabendo disso, ele gera uma situação. Aí minha avó, a Bíblia é só papel. Eu disse, epa, peraí, a Bíblia não é só papel não. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você lê e é transformado através da leitura. É o único livro na face da terra. E minha avó chegou, ela me deu uma tapa, que eu não me lembro até hoje, uma tapa mesmo no meio da cara. Diga de novo. Quando ela disse isso, irmão, não foi uma maldição, porque tem pessoas que quando eu falo isso, pensam que eu lancei uma maldição na minha avó. Eu não lancei uma maldição não. Mas veio um castigo por ímpio. Eu disse, olha, a senhora bateu em mim. Mas a senhora blasfemou contra a palavra de Deus. A senhora ainda vai ficar muda. E não vai poder falar. A senhora lembra? Está aqui a testemunha. Com pouco tempo, tomou maligno em vó. Não conseguia respirar pelo nariz. Para onde é que ela correu? Vamos chamar o pastor lá da igreja, onde eu fazia parte, que era o Monte da Libertação. E hoje, ela é crente. Não vai muito à igreja porque é enferma. Mas hoje ela é crente e ela ainda se lembra disso. Glória a Deus. Porque Deus às vezes gera a situação para salvar. Deus gerou a situação na vida do carcereiro. Ele pensou que ia morrer porque os preços estavam tudo saindo. Aí Paulo tendo amor por uma alma, isso é amor, irmão. Se Paulo fosse outro, tinha pegado o beco. Se Paulo fosse outro, com aquela menina que estava com espírito de adivinhação, ele não estava nem aí. Ele tinha ido embora, ele tentou importante. Se ela está dizendo que eu sou homem de Deus, ruim é se ela estiver dizendo que eu era um do diabo. Ele está dizendo que eu sou homem de Deus, vamos preocupar. Não, mas ele tinha amor pelas almas. Assim como Cristo também ama você. Ele não negocia isso. Não tem preço que pague a sua alma. Não tem preço que compre a sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele olhando para o carcereiro, ele disse, crê e será salvo tu e tua casa. E no versículo 32 diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos que estavam. Por que eles se converteram, pastor? Porque a palavra foi pregada. Aleluia, Deus.
Como é que alguém vai se converter se não pregar? Como é que alguém vai ouvir se não for falado? Como é que você quer ganhar os seus se você não prega para eles? Se você não dá testemunho? Se você não mostra que você é transformado? Qual é o exemplo que eu vou chegar para um irmão meu que é afastado, ou que nunca aceitou a Cristo, vou dizer, ei, aceite Jesus, se nem eu aceitei. Se nem eu ainda passei por mudança de vida. Primeiro é você dentro da sua casa. Você é a coluna que Deus colocou dentro da sua casa para ganhar os seus. Continue, não pare, não desista da sua família. Não desista dos seus. Cristo ainda liberta, Cristo ainda transforma. Cristo ainda salva, irmão. Ele não morreu não, ele está vivo. Ele está aqui, ele pode salvar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aquele dentro da sua casa que não é crente, continue orando por ele. Não desista não, persista. Continue. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, que a irmã contava que ela orava pelo filho todo dia. E chegou um certo ponto que ela parou, ela desistiu. Chegou de manhã, o filho sentou na mesa e disse, mamãe, eu tive um sonho de noite. Aí a mãe disse, pode contar, meu filho. Eu estava numa corrida, numa linha. O prêmio era muito grande para chegar, quem chegasse lá na linha. E no sonho não precisava chegar primeiro não, era quem chegasse. Quem chegasse lá ganhava. Só que eu vi a senhora caminhando. E quando estava bem pertinho da senhora chegar, a senhora parou. A irmã entendeu na hora, começou a chorar. E disse, eu vou continuar o que eu deixei de fazer. Ela orava pelo seu filho. E ela parou, por alguma circunstância, ela desistiu. E Deus alertou ela, disse, persista. Assim a vida do crente, a Bíblia nos ensina. O João, ele disse, persista, permaneça até o fim, para ganhar da coroa da vida. Não adianta você ter 50 anos de crente, ter 100, ter 80, ter nascido em berço de crente, não. Pois a Bíblia nos ensina que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, e vice-versa. O importante é você chegar lá naquele grande dia e dizer, eu venci. O importante é você chegar naquele grande dia e dizer, eu consegui a minha salvação. O importante é naquele grande dia você chegar e Jesus Cristo dizer, o seu nome está escrito. É o mais importante. Não o que você fez, não, irmão. Tem gente aí que eu vejo aí que abre a boca e enche a boca e diz, eu já ganhei sei quantas almas. Eu já levantei sei quantas igrejas. Eu fiz isso. Ele não bota Jesus no meio, diz, foi a graça de Deus que permitiu fazer isso. Eu só estou de pé porque Cristo, ele me sustenta. E é por isso que aquele carcereiro, ele foi salvo. Não só ele, mas também a família. Porque ele creu. E além dele crer, a Bíblia diz que ele abriu as portas de sua casa. Isso é importante, irmão. Você quando passa por uma mudança, você quando passa por uma transformação, a primeira coisa que lhe acontece, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente, é ou não é? Você começa a amar. Você começa, aquele fazia o mal, você começa, Deus vai salvar ele, Deus vai transformar ele. Eu quando era crente, quando eu estava afastado, tinha pessoas aqui dentro de Achoelho que eu tinha raiva de sangue a oi. Principalmente uma professora minha que me fez muita raiva quando eu estudava. Que eu fiz ela chorar. Ela chorou dentro da... Talvez até hoje ela ainda tem raiva de mim, você acredita? Eu era tão ruim, irmão, não minto não. Quem me conhece, quando eu era mais pequeno, eu era tão ruim de um jeito, que quando eu chegava, por dizer, lá vem o capeta. A professora chorou dentro da sala. E eu tinha muita raiva dela. E quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a ouvir o pastor pregando, pastor, irmão, se você tem alguma coisa com alguém, antes de você dizimar, antes de você apresentar um culto a Deus, vai lá e peça perdão. E eu ficava, meu Deus, eu estou na igreja cantando e ainda não pedi perdão à minha professora. E a esposa, e o marido dela é da igreja. E ela é católica.
E um dia eu tomei coragem e disse, irmã, me perdoe pelo aquilo que eu fiz. Eu era pequeno também, você sabe que todo menino é traquino. Todo menino tem um lado ruim, né? E eu não sei se ela me perdoou, mas eu sei que eu fiz a minha parte. Porque eu recebi a Cristo, irmão. E quando você recebe a Cristo, a palavra de Deus lhe confronta. É ou não é, pastor? Você dá vontade de pecar. Um dia desse, eu estava contando ao irmão Carlos, para terminar, o irmão Carlos achou muita graça. Eu peguei uma confusão, uma briga assim de escola, que eu morava colado com minha sogra, né? Minha sogra, eu peguei uma confusão com ela. Aí ela falou umas coisas comigo, eu fiquei muito chateado. Aí o bujão lá secou. E ela com fome. Aí, minha esposa chegou de janeiro. Mãe tá com fome, deixa ela. Aí eu olhei para ela e disse, eu quero que ela morra. E eu com raiva, né, irmão? Com raiva dela. Aí a minha esposa me repreendeu na hora, você acredita? Ela disse, mas a palavra ensina assim? Irmão, quando ela disse isso, irmão, eu baixei a cabeça, não falei mais nada, eu disse, pegue lá as panelas e traga. Pegue lá as panelas e traga e depois leve. E depois leve. Ainda estava chateado. Irmão, acontece, irmão. Ninguém aqui é santo. O irmão Zezinho, escuta o irmão Zezinho falando antes. Lá em Eclesiastes diz, não seja santo demasiado não. Tem gente que peca todo dia, mas quando ele chega na igreja, ele... qualquer coisa, isso é pecado. Isso aí não pode. Mas em casa ele faz tudo que não presta. Nós temos que ser sinceros, irmão. Nós pecamos, mas nós temos Cristo, que nos perdoa. João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado. Sabeis que tem um Deus que é fiel para perdoar. Mas seja sincero, irmão. Não seja igual aquele fariseu que subiu para orar e disse, eu não tenho pecado, igual aquele publicano que está ali orando, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus olha para o que estava lhe ouvindo e diz, qual é que Deus recebeu a oração? Do publicano que foi sincero, que reconheceu que é falho, que é pecador, que é miserável, ou de um homem que se acha, o cara se acha santão? Deus gosta, irmão, da sinceridade. Então você que está ouvindo através